Eu sou Daniel Nogueira, tenho 47 anos, sou engenheiro, venho de Fortaleza, Ceará, no nordeste do Brasil. Estou em Braga há quase 4 anos, mas anteriormente morei 2 anos no Porto. Eu fui convidado para fazer um doutoramento na altura, logo ao fim do meu mestrado. Fui convidado por um professor. Meu trabalho no mestrado era em parceria com um professor português, da universidade aqui em Portugal, especificamente em Lisboa, e eu fui convidado por ele para fazer o doutoramento. Eu conhecia Portugal de visita, de turismo, adorava o Porto, como gosto muito ainda, mas e resolvi não ir para Lisboa e fazer o doutoramento na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Com o tempo, 2 anos depois, eu fui chamado para montar uma equipe de inteligência artificial nesse grupo em Braga. Passei um tempo a morar no Porto e vinha todos os dias e voltava todos os dias pela autoestrada, o que me deixava um pouco nervoso, e decidimos, obviamente, mudar para Braga. Era uma cidade que nós já tínhamos vários amigos e foi melhor e cá estamos muito bem ambientados. Quando eu cheguei, eu já tinha algum tempo de experiência em Portugal, mas Braga, para mim, alguns fatores foram mesmo a infraestrutura. A infraestrutura de Braga, em comparação com outras cidades, como Porto, por exemplo, acaba deixando a desejar por alguns fatores, né? Infraestrutura de transporte ou infraestrutura de deslocação, ruas, acaba tendo um congestionamento maior em determinados horários. Isso me deixava um pouco irritado e acabou me fazendo ter um pouco mais de dificuldade de adaptação. Mas fora isso, a cidade é espetacular e não tenho problemas. Hoje não tenho mais problemas, graças a Deus. Braga, eu acho que, para mim, que venho da 5ª capital do país, do Brasil, é uma cidade que em 15 minutos você está em qualquer sítio. Então, é fácil se planear, é fácil se deslocar nesse sentido, tirando os horários de ponta. De uma forma geral, é muito simples. Isso é muito bom, é um tamanho ideal, tem-se uma infraestrutura que atende a maioria das pessoas, pelo menos a mim, sempre me atendeu. Infraestrutura de serviços, quer dizer, você não precisa sair de Braga para resolver nada. E eu acho que está na altura, e a única coisa que falta é abrir um consulado, uma sede do consulado brasileiro aqui, já que nós somos um número grande de pessoas. Eu acho que já justifica. Eu trabalhei com portugueses no Brasil, fiz trabalhos. Na altura havia muitas construtoras com portugueses no Brasil e a empresa que eu trabalhava lá trabalhava com esse público. Tive vários clientes portugueses, então eu tinha um certo convívio com a cultura portuguesa através desses portugueses. Então eu sempre gostei bastante, nunca tive problema algum. Nunca tive nenhum cenário, pelo menos a olhos vistos, de xenofobia ou de um certo preconceito. Há sempre as brincadeiras que os colegas fazem, você faz com os colegas e tá tudo bem, é coisa de amigos, mas não tenho problema algum. São pessoas que eu me relaciono muito bem, aprendi a tratá-los, aprendi a conviver, então, de fato, não tenho problema algum. Primeiro, obviamente, dimensões. Eu trabalhava a 10 quilômetros da minha morada, onde eu morava, e andava 1 hora. Hoje eu moro, estou a 10 minutos, quase 5, quase 10 do trabalho, a 6 quilômetros de distância, quer dizer, eu faço muito menos, essa parte é maravilhosa. Hoje já me estressa, o trânsito, por exemplo, no Porto já me estressa,
Tive há pouco tempo no Brasil e fiquei assim tenso com o trânsito, de fato. Então, essa diferença de dimensões, de números mesmo, quantitativo, é impressionante e é real. Não tem quem não, por menor que seja a cidade no Brasil, você vai perceber isso, né, em Braga, essa diferença. A cultura de relacionamentos também é uma cultura que me deixou marcado, que é diferente, mas não é nada impossível ou nada que não seja possível de adaptar-se ou conviver. O desafio é um desafio real, é um desafio aliciante, até no meu caso, assim, eu fico incentivado por esse desafio. A integração em uma outra cultura não é uma coisa simples. Eu diria até que isso não é para todo mundo. Não que quem consiga seja melhor ou pior do que quem não consiga, mas não é um perfil, não é uma condição, não é um desafio que todos os perfis das pessoas encaixam-se. De fato, tem que se ter muita adaptabilidade. Tem que ser muito proativo no sentido de não esperar que aquilo venha até você, ou a relação, ou que seja o trabalho, ou o reconhecimento venha até você. Você tem que fazer por onde. Então, isso não é um perfil que seja tradicional ou normal nas pessoas. Eu diria que é um perfil que é uma condição sine qua non para que a adaptação aconteça da boa forma. Não esperar, estar preparado, mente aberta e aceitar as diferenças e trabalhar com elas, né? Não é simplesmente aceitar a diferença e ficar por isso, é aceitar as diferenças e adaptar-se. Hoje, se a gente parar no cenário hoje, uma fotografia hoje, não penso em voltar ao país, ao Brasil especificamente. Eu estou num momento profissional muito bom, de ascensão. Tenho procurado me aperfeiçoar, me adaptar mais às condições locais. Então, respondendo curto e grosso a sua pergunta, não, mas obviamente que eu tenho uma vida toda lá, 40 anos de vida lá, pais e familiares que são fatores que podem pesar num futuro qualquer, próximo ou a longo prazo. Mas respondendo a sua pergunta, hoje não.